Meus amigos, eu queria chamar a atenção de todos vocês para esse vídeo, porque vamos falar aqui sobre o jogo contra o Corinthians neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira também tem Fla-Flu pela Copa do Brasil e um assunto dentro desse tema, né, que é o Fla-Flu, tá me preocupando muito. A gente vai conversar logo depois da nossa vinheta. Um grande abraço a todos vocês, obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência, agradeço a sua amizade, aqui é o canal Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo, você já sabe, você que me conhece, me acompanha, gosto sempre de deixar um abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha, desta vez abraços para Whitney, Samuel e Emanuele em Serra, no Espírito Santo, o Adilson Santos em Macaé, o João Bosco em Itatiaia, no Rio de Janeiro, o Erivaldo Martins em Limeira, no interior de São Paulo, ali pertinho de Piracicaba. Já fui muito a Limeira, morei em Piracicaba, inclusive. Abraço para o Silvio Leal, de Vitória da Conquista, e para o Raimundo Góes, e para o Wilson Mar, em Manaus. Temos um grande número de seguidores tricolores na cidade de Manaus. Rio de Janeiro é a cidade onde a gente tem o maior número de torcedores que nos acompanham, e em segundo está Manaus. Manaus, torcida tricolor no Amazonas, acompanhando demais o canal Ligados no Flu. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço para o estado do Amazonas. Pessoal, vamos falar então sobre Fluminense. Antes de pedir para você fazer a sua inscrição, vai lá, gente. Se inscreva aí no nosso canal, ultrapassamos a marca dos 21 mil inscritos. Agora eu quero a sua ajuda para chegar aos 22 mil inscritos, conto com a sua colaboração. Bom, vamos lá então, hein? O Fluminense ele assinou o primeiro contrato profissional com o meia Riquelme, tem nome de craque, né? De craque argentino. Promessa de Xerém, um dos grandes nomes e destaques do time Sub-17. Ele tem hoje 16 anos, assinou o seu primeiro contrato com multa rescisória de 50 milhões de euros, algo equivalente hoje na cotação atual de 267 milhões de reais. O Riquelme é apontado como uma das grandes promessas, um dos mais promissores jogadores da geração desse time Sub-17, que é uma nova geração dos sonhos, né? O Fluminense todo ano tem uma geração nova de sonhos. Essa é a mais nova geração dos sonhos do Fluminense, e o Riquelme ao lado do Esquerdinha, que já está no profissional, e do Cauã Elias, que também já está no profissional, né? Os dois, inclusive, estrearam na Libertadores na última quinta-feira diante do The Strongest, lá na altitude de La Paz. O Riquelme faz parte dessa mesma geração e agora assinou, então, seu primeiro contrato profissional. O contrato vai até dezembro de 2025, que o Riquelme possa chegar ao profissional e também fazer uma grande carreira, ter um início de carreira promissor no Fluminense, que ele possa nos dar muitas alegrias. E a CBF detalhou os jogos do Fluminense da 11ª até a 15ª rodadas do Campeonato Brasileiro. Até então a gente tinha esse detalhamento apenas até a 10ª rodada, agora sabemos na verdade, né, quais os dias e horários que o Fluminense vai enfrentar os seus adversários da 11ª até a 15ª rodada. 11ª rodada, então, atenção, dia 21 de junho, Fluminense e Atlético Mineiro, 9h30 da noite no Maracanã. No dia 24 de junho, o Fluminense enfrenta o Bahia. Vai ser um sábado, 6h30 da tarde. No dia 1º de julho, um sábado, Fluminense e São Paulo no Morumbi, 4 da tarde. No dia 9, um domingo, tem Fluminense e Internacional no Maracanã, às 4 da tarde. E no outro domingo, dia 16 de julho, Fla-Flu no Maracanã, também às 4 horas da tarde. Lembrando que da 10ª rodada, entre a 10ª rodada e a 11ª rodada, o futebol brasileiro vai ficar 10 dias sem atividade. Série A vai parar entre a 10ª rodada e a 11ª rodada. O Fluminense joga contra a equipe do Goiás no dia 11 de junho, e aí depois só volta a jogar dia 21 de junho contra o Atlético Mineiro. Vão ser 10 dias sem Fluminense, para nosso desespero, entre o dia 1º e o dia 21 de junho. E o Fluminense realiza
Hoje, em São Paulo, seu último treino visando a partida contra o Corinthians neste domingo, 4 horas da tarde, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. Germancano, o Ganso, o Lima, o Felipe Melo já se juntaram à delegação. O time veio direto da Bolívia, né, de La Paz, para a capital paulista. Esses jogadores que eu acabei de citar se juntaram à delegação e hoje o técnico Fernando Diniz vai fazer o último treinamento para definir o time. Mas, de acordo com a publicação do GE, o Diniz vai voltar com os titulares para esse jogo. A dúvida é na defesa, se joga o Manuel ou o Felipe Melo. Por quê? Porque na quinta-feira o Felipe Melo não pode enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil, porque ele está suspenso, foi expulso no primeiro jogo. E aí fica a dúvida se o Diniz vai colocar o Manuel desde o começo, até para dar um pouco mais de ritmo para o Manuel, ou se ele começa com o Felipe Melo. No meio de campo, o Fluminense deve ter uma novidade, uma modificação no time, a entrada do Martinelli. Martinelli entrando na vaga do Pirani, que não tem agradado a torcida, inclusive tem sido substituído sempre que é escalado como titular. O Fluminense então deve ir a campo com o Fábio, Samuel, Nino, Felipe Melo ou Manuel e o Guga na lateral esquerda, André, Martinelli, Ganso e o Lima, e no ataque o John Arias e o Germancano. Sobre o nosso adversário, o Corinthians, que vive uma péssima fase, o que não é bom, né? Sempre que o Fluminense pega um time que não tá ganhando de ninguém, né? As coisas não dão muito certo, mas dessa vez vai dar certo. O Corinthians, ele vai ter a volta do Cássio ao gol. O Cássio não enfrentou o Argentino Júnior, volta ao gol do Corinthians. Já o Renato Augusto, que vinha se recuperando de uma contusão, treinou durante a semana, deve ser relacionado, mas não deve começar jogando. O Corinthians, que não vai ter o meio-campista Paulinho, que sofreu uma contusão, vai ficar um bom tempo afastado dos gramados. Bom, e pra gente terminar esse vídeo, eu queria falar sobre o Fla-Flu da próxima quinta-feira pela Copa do Brasil, jogo marcado para 8 horas da noite no Maracanã. O primeiro jogo acabou 0-0, ninguém tem vantagem, se houver um novo empate, teremos pênaltis. Quem vencer no tempo normal leva a vaga para as quartas de final e garante mais R$4.300.000 de premiação pela vaga nas quartas de final. O que tem me preocupado? É essa imagem aí, ó. Essa imagem aí tem me preocupado. No site onde é feita a compra, né, de ingressos para esse jogo, a gente vê aí que o setor sul, que é destinado à torcida do Fluminense, muitos espaços vazios. A torcida não comprou nem a metade dos ingressos destinados ao setor sul do Maracanã, enquanto que a torcida do Flamengo esgotou todos os seus ingressos, esgotou os seus setores, o setor também os setores mistos, né? E a torcida do Fluminense, por enquanto, faltando aí poucos dias para o jogo, a torcida do Fluminense, ao que tudo indica, vai comparecer de forma muito tímida para esse Fla-Flu. Eu compreendo a questão da violência no Fla-Flu do primeiro jogo. Muitos relatos nas redes sociais de agressões, enfim, muitos relatos de violência, e isso é claro que acaba afastando o torcedor do estádio. Agora, para o jogador também, não vai ser, né, não é uma sensação legal. Você entrar no gramado, ver que a torcida adversária está em grande maioria e o seu torcedor foi de forma tímida. Então eu queria aqui parabenizar os guerreiros que compraram o ingresso, que vão ao jogo, que vão empurrar. Eu tenho certeza que quem for vai cantar o mais alto que conseguir, vai cantar o jogo inteiro, porque é assim a torcida do Fluminense. Mas se você tiver condições de ir ao jogo, queria te convocar aqui para poder ir ao Maracanã, fazer a sua parte também e tentar ajudar o Fluminense nesse jogo, que é um jogo importantíssimo para a sequência da temporada. Essa vaga na Copa do Brasil, ela, além da questão esportiva, né, porque é importante se classificar em cima de um rival e eliminar um dos favoritos ao título, né, só isso aí já valeria a sua presença no estádio, tem a questão também financeira, porque R$4.300.000 para o Fluminense hoje é muita grana, Então, se você puder ir ao jogo, compareça e ajude, né, a empurrar o Fluminense nessa partida diante do Flamengo. Para você que já comprou o seu ingresso, né, os meus parabéns e
tenho certeza que não vai faltar empenho e dedicação lá para poder gritar o tempo inteiro e ajudar o Fluminense nessa partida contra o Flamengo. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, pela audiência. Te espero no nosso próximo vídeo. Até mais, um bom sábado a todos.